Bom dia, meu amado irmão. Deus abençoe a tua vida. Desejo a você um bom domingo em Cristo Jesus. Um domingo repleto da graça do Senhor. Um domingo onde você possa, a partir desse momento, e durante todo o transcorrer deste dia, ter momentos em que você possa estar glorificando, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Estamos aqui nesta manhã de domingo para mais um momento de, em Deus, sermos edificados através da proclamação da sua palavra. E eu quero convidar a você, neste horário em que nós temos reservado para EBD, para aprendermos um pouco mais, para podermos estar diante da palavra sendo edificados. Eu quero convidar você a estar aí ligado, sintonizado naquilo que Deus tem para nós nesta manhã de domingo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, abençoe a tua casa, a tua família. Nós queremos orar nesta hora, agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui e pedirmos a ação do Espírito Santo sobre o nosso coração, para mais uma vez sermos ministrados pela palavra do Senhor. Então eu convido a você a estar aí ligado a tudo quanto nós iremos viver diante do Senhor neste domingo pela manhã. Agradecer você que é o nosso visitante no canal, está aí acompanhando esta transmissão. Você que porventura depois vai acompanhar também, vai clicar aí no canal e vai estar acompanhando aquilo que vai ficar salvo no nosso canal. Nós queremos, em nome de Jesus, agradecer pela tua presença, por você ter tido a intenção, o desejo de ouvir a voz de Deus. Mas eu quero, antes de nós começarmos aqui a falar aquilo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar e aprendermos com Deus nessa manhã, eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Então recebe aí no teu coração esse momento de intercessão. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma vez podemos estar aqui, Senhor, diante da tua gloriosa presença. Podemos estar com o nosso coração voltado para o trono da graça, a fim de recebermos de ti, Senhor, tudo que a nossa alma, tudo que a nossa mente, Senhor, tudo, Senhor, que nós precisamos ouvir para que possamos prosseguir sendo orientado, guardado pela tua vontade soberana. Obrigado pelo meu irmão e irmã que estão aí acompanhando pelo canal a transmissão, Deus, desse momento de reflexão, de palavra. Nos dá uma compreensão, um entendimento, Espírito Santo, daquilo que nós vamos ler e vamos aprender nesta manhã através da revelação da tua palavra. Senhor, nos ajuda e eu peço que abençoe a vida de cada um. Tu conhece a necessidade, tu conhece aquilo que meu irmão precisa. Então, Senhor, fortalece esta vida, fortalece esta família e derrame graça sobre os seus corações. Eu coloco tudo diante do teu altar, eu entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 textos hoje de manhã e nós queremos compartilhar com você nesta manhã sobre o amor que Deus derramou sobre o nosso coração e o amor que é a base do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E eu quero, nesses 2 textos, apresentar aqui algo que nós já sabemos, mas algo que precisa ser todos os dias trazido à nossa mente para que nós possamos, na verdade, estarmos sendo cada dia mais forjados e trabalhados nesta área na nossa vida, que é o exercício, que é, na verdade, a prática deste amor que foi derramado sobre o nosso coração e que é a base para tudo aquilo que nós fazemos em Cristo Jesus da parte de Deus. Então eu queria que você primeiro abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento, Êxodo, no capítulo 20. Eu quero fazer uma leitura. Vou pegar aqui
Bíblia. Pega a sua Bíblia também aí na sua casa, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus a nós. Então abra a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, escrito por Moisés, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são livros que a autoria é colocada sobre Moisés. Os intérpretes entendem que Moisés foi o autor destes livros, e esses 5 primeiros livros, eles na verdade são a base do início, né, de todas as coisas e daquilo que foi o relacionamento de Deus, que conta a história da libertação do povo de Deus, e esse relacionamento que Deus teve em tirar o povo do Egito e levá-los à terra prometida. E ali Deus vai instituir leis, mandamentos, vai orientar o povo nessa caminhada. E muito daquilo que nós podemos aprender para a nossa vida hoje no tocante ao relacionamento com o Pai, relacionamento com o próximo, nós podemos encontrar muito presente isso nesses 5 primeiros livros da Bíblia. Nós aprendemos muito sobre isso. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre esse amor que nos envolve da parte de Deus, mas esse amor também que nos é ensinado por Deus para que nós possamos manifestá-lo ao nosso próximo, né? Nós vamos falar sobre isso, o amor de Deus que nos alcança para nós vivermos ele na dimensão do relacionamento pessoal com o nosso irmão, com o nosso próximo, como a Bíblia chama, e também assim com o nosso Deus. Então eu queria que você abrisse lá Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 17, que diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o farás o forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E agora, rapidamente, você vai lá para Marcos capítulo 12. Deixa marcado aí o texto de Êxodo. E vai para Marcos no capítulo 12. Verso 30. Eu vou ler aqui a partir do 28. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles,
Vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Aleluia. Dois textos que estão, apesar de um estar no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento, estão em conexão, porque na verdade os dois se referem à mesma orientação. Tanto quando Moisés desce do Monte Sinai e vem trazendo a lei que Deus havia dado a ele para transmitir ao povo, quanto lá em Marcos Jesus faz menção àquilo que está na lei de Deus, principalmente dentro dos 10 mandamentos, né? Na verdade, quando Moisés ele desce do monte depois de ter estado com Deus por algum tempo, e Deus revela para ele aquilo que era a vontade dele para a vida do povo, e Deus pede para Moisés escrever aquilo que ele estava falando em tábuas, e Moisés vai descer com os mandamentos, e Êxodo capítulo 20 registra esse momento da descida de Moisés, e ele vai começar a falar com o povo aquilo que Deus havia falado com ele, né? Porque no verso 25 do capítulo 19 de Êxodo diz assim: desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E aí Moisés começa a dizer: então falou Deus todas estas. Então é como se Moisés estivesse dizendo: agora escuta, porque eu vou começar a falar todas as palavras. Falou Deus comigo lá todas essas palavras para que eu passasse para vocês. E aí Moisés começa a falar. A primeira fala de Moisés ao descer ali é proclamar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, na verdade, eles são uma síntese de todos os demais mandamentos que Deus iria exigir do povo com relação a Deus e com relação ao relacionamento pessoal com o próximo, né? Na verdade, há 4 mandamentos aqui iniciais que vão se referir ao relacionamento nosso com Deus, e os demais mandamentos eles têm a ver com o relacionamento com o próximo, na verdade, com o relacionamento com a pessoa que você convive e se relaciona. E eles estão ali, na verdade, compondo um legado para que nós possamos sim viver aquilo que Jesus resumiu em 2, lá em Marcos capítulo 12, quando ele é interrogado pelos escribas, porque Jesus estava sempre sendo interrogado pelos mestres da lei com relação à lei, e eles perguntam qual é o principal mandamento. Jesus sabia dos 10 mandamentos, mas Jesus faz um resumo. Se aqui em Deuteronômio, quando Moisés desce, ele traz uma síntese, porque os 10 mandamentos são uma síntese de todos os demais mandamentos, porque não fica só aqui. Depois Moisés ele vai começar a falar, né? Leis acerca dos servos, leis acerca da violência, né? Lei acerca dos altares, lei acerca das propriedades, e várias leis vão ser trazidas sobre os sacrifícios, lei como se deveria tratar o servo. Mas na verdade, os 10 mandamentos, eles são uma síntese de tudo aquilo que o povo iria viver com relação a Deus e ao próximo. Porque se ele veio trazendo leis aqui que falam sobre os servos em relação ao próximo,
Leia acerca da propriedade em relação ao relacionamento. Leia acerca dos altares em relação ao culto, em relação àquilo que você iria oferecer. Leia acerca na verdade, do ano de descanso, né? Leia a respeito do sábado. Veja que lá ele fala do dia consagrado nos 10 mandamentos. Leia acerca, né, da religiosidade, dos atos religiosos, cívicos, enfim. Leis acerca das ofertas, tudo isso que vai conter dentro das leis que Deus vai estipular para o povo, na verdade, os 10 mandamentos são uma síntese de tudo isso. E na verdade, os mandamentos eles são trazidos dentro dessa colocação do relacionamento para com Deus e do relacionamento para com o próximo. E quando lá em Marcos, no capítulo 12, Jesus é interrogado e ele faz um resumo dessa síntese, porque ele vai resumir em 2: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, semelhantemente a esse, é amarás o teu próximo. Quando Jesus resume a síntese, na verdade, Jesus não está excluindo os mandamentos. Algumas pessoas falam assim, não, Jesus falou que amar a Deus e amar ao próximo é o mais importante, então a gente não tem que se preocupar muito com os 10 mandamentos. Não, esses 2 mandamentos são um resumo de todos os 10, porque amar a Deus está dentro daquilo que Deus pede aqui para Moisés: honra o teu Deus com todas as coisas, honra o Senhor teu Deus como o único Deus, não adorarás a outros deuses, não servirás a outro Deus, não farás imagem para ti daquilo que há em cima do céu, embaixo na terra, embaixo do mar. Você não vai fazer nenhum ídolo para você, ele não adorarás nenhuma, nem lhe darás culto a essas imagens, né? Então Deus está falando aqui um relacionamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? 6 dias trabalharás, quer dizer, você vai santificar um dia para Deus. Está dizendo o quê? Relativo ao relacionamento do homem com Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Quando o Senhor Jesus resume lá, ele não está excluindo alguns mandamentos aqui. Todo o resumo nesses 2 mandamentos está todo o resumo dos 10 mandamentos, né? E que também é uma síntese de toda a lei que Deus instituiu no povo de Israel. Então as leis, hoje na verdade, a única coisa que nós não exercemos e não praticamos hoje são as leis que dizem respeito ao sacrifício, as leis sacrificiais. As leis sacrificiais, elas não são, hoje não tem lugar no nosso relacionamento com Deus, no sentido de trazermos os sacrifícios do Antigo Testamento para hoje. Naquele tempo, as pessoas traziam os seus animais, os seus cordeiros, e eles apresentavam ao sacerdote para ser sacrificado. Todo aquele ato sacrificial estava apontando para um único sacrifício que seria capaz de, na verdade, acabar com todos esses sacrifícios, que é o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio e todos esses demais sacrifícios foram abolidos porque um sacrifício perfeito. Porque mesmo eles oferecendo aquele sacrifício ali, não era capaz de livrá-los da condenação eterna. Porque eles continuavam sendo merecedores, continuavam sendo, na verdade, reféns do pecado e merecedores da ira. Mas quando Jesus vem, ele vem para acabar com a necessidade desse sacrifício e acabar também com a insuficiência do homem, sendo ele a suficiência para o ser humano. Então eu quero dizer para você que é muito importante a gente entender isso aqui. E eu queria trabalhar com você como é que nós podemos aplicar a questão do amor, desses 2 mandamentos que Jesus fala que é tão importante em Marcos, que estão, na verdade, se referindo a esses 10 mandamentos. E como nós podemos entendê-los de forma a amar o nosso próximo, como Jesus disse, né? Assim como nós amamos a nós mesmos. E como podemos também amar a Deus.
Então eu queria fazer aqui rapidamente nesta manhã de domingo uma pesquisa no texto para nós entendermos o que é necessário que nós devamos exercer na vida para viver esses dois mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós analisamos os 10 mandamentos, você pode tirar uma lição: o que representa isso? Porque você não pode simplesmente dizer assim: pastor, é só amar a Deus e amar ao próximo. Sim, é verdade, foi isso que Jesus falou. Mas aí você tem que vir aqui em Êxodo 20 e ver o que Jesus diz que é amar a Deus e o que é amar ao próximo, porque os 10 mandamentos estão falando disso, de amar a Deus e amar o seu próximo. E como é que nós agimos na verdade, na expressão, na verdade, na demonstração prática deste amor a Deus e amor ao próximo. Então eu quero aqui me ater à questão do amor ao próximo, porque o amor, querido, diz a palavra, cobre multidões de pecados. Porque o amor é a verdade, a lição mais preciosa que Jesus deixou para a igreja e para os seus discípulos, e é ela que nós temos que viver. Uma vida que é, na verdade, regada, balizada, firmada no amor. É uma vida que está realmente sobre o alicerce certo para que você possa permanecer dentro da vontade do Senhor. Então, de que forma devemos exercer o amor ao próximo como a nós mesmos? É sobre isso que eu queria falar nessa manhã com você. Exercer o amor ao próximo. E aqui nós vamos aprender com Êxodo, no capítulo 20, dentro dos 10 mandamentos, o que seria isso. Porque é muito fácil a gente falar: ama o teu próximo. Não é uma questão apenas de sentimento, não é uma questão apenas de sentir, mas é uma questão de colocar em prática. E nós podemos entender isso aqui dentro do contexto dos 10 mandamentos. Em especial, a parte onde Jesus fala com relação ao tratamento com o teu próximo. Então vamos lá. De que forma, pastor? Primeira coisa que eu destaco: de que forma nós podemos exercer o amor para com o nosso próximo? Em primeiro lugar, honrando aos próximos que estão dentro da nossa própria casa. O exercício do amor ao próximo começa com os da própria casa. É por isso que depois de Deus, através de Moisés, falar sobre a honra a Ele, a glória a Ele, adorar somente a Ele, render culto somente a Ele, Ele vai começar a dizer, lá no verso de número 12, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. O amor ao próximo, ele começa pela nossa casa, pela nossa família. É completamente conflitante, é completamente irrelevante, é completamente duvidoso nós falarmos que amamos ao próximo e nós olharmos apenas com um olhar para aqueles que não estão no nosso ciclo familiar e dizer, ou não estão até mesmo dentro da igreja, e nós dizemos assim: eu amo o próximo, porque nós olhamos com o próximo como se fossem aquelas pessoas que estão somente lá fora. Mas o próximo é aquele que está mais próximo de você. E não há nenhum grupo que seja mais próximo de você do que os da sua casa em primeiro lugar. A minha esposa é meu próximo, o meu filho é meu próximo, o meu irmão é meu próximo, a minha mãe é meu próximo, o meu pai é meu próximo. Por isso que o mandamento começa a dizer aqui com relação ao amor ao próximo: honra o teu pai e a tua mãe. É isso que está dizendo aqui. E é evidente que esse amor ao próximo começa a ser demonstrado dentro da nossa própria casa. É muito incongruente nós querermos pregar esse amor para aquele que nós não conhecemos, quando os da nossa própria casa
Às vezes nós estamos odiando, nós estamos em guerra, nós não nos empenhamos às vezes para amar os da nossa própria casa. Estamos num pé de guerra, estamos sem considerá-los, sem amá-los, sem honrá-los, porque aqui a palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe, né? Honrar é a mesma coisa que, na verdade, ter em máxima consideração. Honrar é prestar obediência. Honrar é, na verdade, considerar aquela pessoa. Como honrar a Deus é, na verdade, trazer para a nossa vida que Deus, ele é digno da sua adoração, do seu louvor, da tua exaltação, que Deus é o primeiro na sua vida. Então, quando Deus fala honra o teu pai e a tua mãe, é tê-los em máxima consideração. Eles são os primeiros da tua vida. Então, hoje eu queria dizer uma coisa para você. Quando Jesus diz lá para os escribas: olha, o segundo mandamento semelhante a esse, que é amar a Deus, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele começa a ser exercido dentro da sua própria casa. Como é que está o exercício do amor ao próximo na tua casa? Você tem amado o teu filho, tem amado a tua esposa, tem amado o teu esposo, você tem amado o seu pai, a sua mãe? Como tem sido? Você tem honrado? Porque é aí que começa esse amar ao próximo como você mesmo. Então a primeira coisa que eu destaco é que lá em Êxodo, Deus traz isso para a vida do povo e isso está valendo para hoje também. Tá bom? Segunda coisa que nós temos que fazer, ou devemos fazer para exercer o amor ao próximo. Em segundo lugar, aqui em Êxodo diz que nós devemos ter zelo com a vida do próximo. Zelar pela vida do próximo. Porque no verso 13 do capítulo 20, o mandamento é: não matarás. Não matarás. Isso diz respeito ao próximo, diz respeito ao zelo pela vida dele. Não simplesmente zelar pela tua vida, mas pela vida do teu próximo. É você, na verdade, ser tomado por um sentimento não de intentar contra ele com violência, não de tentar eliminá-lo, não de tentar destruí-lo, mas preservar a vida do teu próximo. Nós vivemos num tempo de muita perversidade, violência, né? Nós vivemos num tempo onde as pessoas não têm mais, na verdade, de forma alguma, tido esta preocupação. São muitas as pessoas que ignoram, na verdade, a preservação da vida. Mas é claro que não só agora, né? Esta orientação não era uma orientação que era só para hoje. Naquele tempo também, as pessoas também ignoravam este mandamento de zelar pela vida do outro. Você vai encontrar essa preocupação de Deus de você zelar pela vida do próximo. Eu sempre recorro a esse texto, que é o texto da relação de Caim e Abel, os dois primeiros irmãos na história da humanidade. E você vê a importância que Deus dá a esse mandamento, porque Deus lá já estava preocupado com como Caim iria agir para com Abel. Tomado de raiva, de inveja do seu irmão, Caim, ele vai estar com a intenção no seu coração de matar, não de zelar pela vida do seu irmão, mas de matar o seu irmão. Levá-lo para o campo e fazer uma emboscada. Mas Deus vem arguir Caim e diz assim: Caim, não proceda dessa forma. Se você proceder bem, você será aceito por mim, será aceito pelo teu irmão. Na verdade, Caim, é como se Deus estivesse falando: você tem que exercer o zelo pela vida do teu irmão. Então lá no início, querido. E a grande verdade é que o pecado trouxe sobre a vida do ser humano esse distúrbio que nós vemos hoje, as pessoas totalmente desenfreadas, sem conseguir ter zelo pela vida, mas muitos passando por cima da vida do outro. Então amar o próximo é zelar pela vida dele. É isso que é amar o próximo como a você mesmo. Zelar pela vida do outro. Terceiro lugar,
o que os 10 mandamentos me ensinam sobre o amor ao próximo. Terceiro lugar, está tudo aí dentro dos 10 mandamentos. Não fira a honra do próximo. Você diz que ama o teu próximo, não fira a honra do próximo. Como assim, pastor? Verso 14 do capítulo 20, na sequência, Moisés está dizendo, depois de dizer, não matarás, ele vai dizer, não adulterarás. Não adulterarás. Aqui no contexto do adultério entre o cônjuge, entre o casal, você não vai adulterar. Mas adulterar é muito mais do que apenas uma traição entre um homem e uma mulher. O adultério, ele é uma quebra de uma aliança, de um acordo, de um compromisso. Tem muitas pessoas que às vezes não estão traindo de forma conjugal, mas adulteram contra Deus, adulteram às vezes contra o seu patrão, porque há uma ordem, uma aliança ali firmada na empresa e você rompe aquela aliança, você quebra aquele princípio, você adulterou no princípio. Mas aqui fala-se sobre o adultério dentro do casamento. Como eu falei aqui no início, né? O primeiro item que é honrar o pai e a mãe, e o primeiro grupo onde você tem que exercer o amor ao próximo é dentro da sua casa, é dentro do seu relacionamento conjugal, sabe? Não ferir a honra do teu próximo. Muito pelo contrário, você tem que produzir honra na vida dele e não ferir a honra. Porque quando você, na verdade, sai dessa questão da fidelidade conjugal e você trai o esposo ou a esposa trai o seu esposo, você está, na verdade, ferindo a honra dele. Você fere a honra da sua esposa, você também fere a honra da outra pessoa, da outra família. Muitas vezes há essa questão, né, dos relacionamentos conjugais estarem aí todos corrompidos e às vezes as pessoas exercem esse adultério, né, se relacionando com pessoas que são casadas, e você está ferindo a honra daquele casamento. Então, querido, não adulterarás. É uma preocupação com a honra daquela pessoa que está próxima de nós, a pessoa que Deus te entregou, e Deus é a pessoa que mais valoriza o relacionamento conjugal. Se há algo para Deus que é sagrado, é o casamento. Deus tem o casamento como algo sagrado. Deus instituiu para que, através do casamento, ele fosse glorificado no casamento. E aqui ele está dizendo para o homem, olha, Moisés diz para o meu povo, não adultere. O povo de Israel cometeu o adultério. Sabe como? Casando-se, dando-se em casamento a mulheres de outros povos, que Deus falou que não era para ter relacionamento com mulheres de outros povos, e o povo de Israel fez isso. Os relacionamentos do povo de Israel para ser vivido dentro do contexto do próprio povo ali, casando-se com mulheres da própria tribo, mas eles adulteraram. E Deus está dizendo aqui, não adulterarás, sabe? Não adulterarás. Não quebrem a aliança que vocês têm com o seu cônjuge, nem com Deus. Então hoje nós temos que entender que amar o próximo é isso. É não produzir na vida do próximo desonra, mas honrar. E adulterar é desonrar. Então, querido, é mais uma lição que eu aprendo sobre aquilo que Jesus está falando lá em Marcos capítulo 12, que os 2 mandamentos mais importantes é amar a Deus e amar o próximo, mas amar ao próximo está dentro desses 10 mandamentos, de amar o teu irmão. Outra coisa, em quarto lugar, pastor, o que eu tenho que fazer para exercer esse amor ao próximo? Em quarto lugar, não seja desleal para com o seu próximo. Não haja com deslealdade para com o seu próximo, porque o próximo mandamento que Deus fala também, que diz respeito ao próximo, é não furtarás. Não furtarás.
Não roubarás, não tomarás para você e tomará posse para você daquilo que não te pertence, daquilo que não é teu. Nós vivemos também um contexto assim, né, nos nossos dias. Tantas são os escândalos que envolvem a questão de tomar posse daquilo que não é seu. Nós estamos envolvidos, a sociedade está envolvida nisso, na deslealdade, na injustiça, na apropriação indevida, na corrupção. O mundo está envolvido nisso. Mas Deus está dando este mandamento para o seu povo, para que o povo não seja desleal, para que o povo preserve isso, não tome para si aquilo que não é seu. Ah, pastor, e nós podemos ser desleal, pastor? Mesmo sendo cristão, podemos. E mesmo conhecendo às vezes os mandamentos, às vezes a gente tem muitas pessoas que estão sendo desleal. Quando você compra algo pirata, quando você, na verdade, né, burla uma assinatura, né, de um site aí de filmes, quando você burla uma assinatura, na verdade, de uma programação, quando você, na verdade, está aí tendo aliança, favorecimento indevido de algumas situações, burlando leis para ser favorecido, sabe? Quando você faz um plágio de uma situação, de repente, monografia, de um trabalho acadêmico, você copia de outro, isso é roubo, você está se apropriando de algo que não é teu. São tantas coisas, às vezes a gente vai lá na corrupção, né? A gente vai lá nos que estão presos por causa da corrupção mais ferrenha, mas se você for perceber, o que Deus está pedindo é, olha, não furtarás. Isso diz respeito a não tomar aquilo que não é teu como sendo teu. Se apropriar de algo indevidamente, isso é roubo. E não se aplica só aos maiores crimes, mas é nas coisas simples nós podemos estar, na verdade, quebrando esse mandamento que diz respeito a amar o próximo. Amar o próximo. Sabe? Não é tão somente você dizer assim, não, eu faço o meu exercício de bondade. Já viu isso? Os escribas tinham muito isso, os fariseus tinham muito isso, vestiam uma capa e diziam assim, nós cumprimos a lei. Nós cumprimos a lei. Nós zelamos pelos mandamentos. Mas Jesus olha para ele e vê como eles estão longe daquilo. Longe de cumprir. Longe de exercer esse amor ao próximo, porque em muitas situações eles estavam quebrando os mandamentos, estavam quebrando aquilo que Deus tinha colocado. E muita gente às vezes acha que apenas fazer atos para ser vistos, né? E dizer assim, não, eu estou fazendo uma boa ação. Mas será que você está realmente respeitando aquilo que é do próximo? Ou está quebrando aqui, se apropriando daquilo que não é teu? Então, não furtarás, diz respeito a isso, diz respeito ao amor ao próximo. Em quinto lugar, outra atitude que nós temos que ter para evidenciar o amor ao próximo, que está nos 10 mandamentos. Zele pela reputação do próximo. Ele diz aqui, no verso 16, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você sabe o que é isso? É você proclamar com respeito ao teu próximo algo que não é verdadeiro para difamar a reputação do teu próximo. Calúnias sem fundamento, sem base, que vão, na verdade, denegrir a imagem do teu próximo. Quantas coisas, às vezes, o ser humano reproduz sem saber se é verdade. Quantas coisas, às vezes, as pessoas deixam sair da sua boca com respeito ao seu próximo e estão, na verdade, estão defraudando, estão, na verdade, nessa questão aqui, estão falando coisas falsas, enganosas, que não tem fundamento e não tem verdade.
contra o seu próximo e estão denegrindo a imagem do próximo. Então, uma coisa que tem a ver com amor ao próximo é você zelar pela reputação do próximo. Não. E ainda que seja verdade alguma coisa sobre o teu próximo, você não deve sair por aí jogando, para que todo mundo possa cair em cima e apedrejando. Você tem que procurar até mesmo ser um instrumento de bênção para que aquela pessoa possa se arrepender. Mas às vezes nós começamos a comentar sobre a vida do próximo e em muitos desses comentários, às vezes nós falamos coisas que não são verdadeiras. E isso é produzir um falso testemunho, é falar algo da pessoa também que não é verdade. Nós temos que evitar isso. Temos que evitar dizer falsos testemunhos e denegrir a imagem do nosso próximo. Isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. E em sexto lugar, para a gente terminar aqui e concluir esse momento aqui, todos esses mandamentos que estão aqui em Êxodo, que fazem parte dos 10 mandamentos, dizem respeito, esses que eu estou lendo com você aqui, eu separei, dizem respeito a amar o próximo. E está dentro do que Jesus falou lá, amará o teu próximo como a você mesmo. E em sexto lugar, para a gente terminar, como é que eu posso, pastor, evidenciar esse amor ao próximo? Não desejando em teu coração o que é do teu próximo. Por isso que Jesus fala, Deus fala aqui com Moisés para que ele fale para o povo. Não cobiçarás. Ele diz aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Não cobiçarás. Esse é um dos mandamentos de Deus que, na verdade, a gente ouve falar pelos comentaristas, a gente entende dessa forma, que é de fórum íntimo. Ninguém pode julgar isso aqui. Você não pode levar uma pessoa que está cobiçando algo de alguém ao juízo para que ele possa, na verdade, responder. Os outros você pode. Adultério, furto, falso testemunho, o próprio matar o outro, tudo isso você pode levar para ser julgado. Mas esse último aqui, que é a cobiça, a gente fala que é de fórum íntimo porque é do coração. E o coração só quem conhece é Deus. Há muitas pessoas que podem estar com uma aparente situação de ser justo, certo, de ser uma pessoa irrepreensível, mas no seu coração ela tem cobiçado aquilo que não é dela. Ela tem cobiça, tem respeito a desejo, sabe? Eu estou aqui com algo que é meu, mas eu estou olhando para o outro e estou cobiçando. Eu quero aquilo que é do meu irmão. Eu quero ter aquilo que é dele. Eu quero possuir aquilo que é dele. Eu quero que aquela situação seja minha situação. É como se faltasse na vida dessa pessoa o contentamento com aquilo que Deus está lhe dando e ela deseje tudo. Não é você, e quero explicar a você, que não é você querer talvez vencer como aquela pessoa. Não, eu quero ser tão vencedor. Não, é você querer a vitória, querer as coisas que ela conquistou para você. Você cobiçar realmente, desejar. Quero que seja minha. E isso vai revelar, na verdade, dentro do coração humano, uma falta, na verdade, de contentamento com o que Deus tem dado. Mas Deus está terminando aqui falando sobre isso. Então, o que eu quero deixar para você nesta manhã é que aquilo que Jesus fala lá em Marcos sobre amar ao próximo tem a ver com os mandamentos. Jesus não aniquilou, não excluiu isso aqui. Isso está dentro daquele mandamento que Jesus resumiu. Os 10 mandamentos são a síntese de todos os mandamentos que Deus deu para o povo. E aquilo que Jesus fala para os escribas ali é o resumo da síntese. Mas estão dentro daquilo que Jesus falou sobre amar ao próximo.
Porque se nós não conseguimos ter esse relacionamento e essa visão em relação ao próximo, nós não conseguiremos amar. Se não conseguimos honrar o pai e a mãe, se não conseguimos, na verdade, não intentar contra a vida, matando em vez de nós preservarmos, estamos matando. Se nós não conseguimos, na verdade, deixar de adulterar, se nós não conseguimos não furtar, se nós não conseguimos não falar falso testemunho, nós não estamos exercendo o amor próximo. Então que nessa manhã Deus cubra você de graça e misericórdia e que Ele nos leve a entender a importância desse amor que é ensinável, desse amor que é nos dado por Deus. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, e Ele também deseja ver em nós a manifestação desse amor para com o nosso próximo. Mas isso passa por esse critério, por esse ensinamento dos 10 mandamentos, que ainda continuam valendo para nós, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Que Deus abençoe você, que você possa ter prestado atenção nesse movimento, nessa verdade, e avaliar na sua vida em que nível, em que ponto está o teu amor ao próximo. Avalie pelo texto em que ponto está o exercício do amor ao próximo na tua vida. Que Deus nos abençoe e nos deve viver pela sua graça, pelo seu amor, pela ação do Espírito Santo, a viver esse amor para a glória de Deus. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora e que Deus nos conceda sabedoria para lidar com isto, com cada mandamento, com esses mandamentos que Deus resumiu aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você para nós terminarmos. Logo mais estamos às 19 horas na igreja, realizando lá o culto presencial, e eu convido você a estar conosco, para juntos celebrarmos o Senhor, o rochedo da nossa salvação. Estaremos lá com toda a segurança, esperando você para estarmos celebrando a Deus. Lembrando que logo mais também teremos um momento de ofertório pelos missionários, nesse mês de agosto. Missões, que você separe a sua oferta, esteja lá para ofertar e depositar também, se você assim quiser, na conta da igreja, para que possamos estar enviando ao campo missionário. Contribua, em nome de Jesus. Temos falado nos cultos anteriores sobre isso. Vamos orar nesse momento? Vamos orar. Deus Santo, Deus Eterno, Deus maravilhoso, muito obrigado por esse momento de escola bíblica, muito obrigado por esse momento de aprendizado, muito obrigado por esse momento de reflexão, muito obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra revelada, muito obrigado por entender que aqueles mandamentos ali que Jesus, Senhor, na verdade, resumiu toda a lei ali, Senhor, todos aqueles mandamentos que Deus deu em 2 mandamentos, mas Jesus também estava fazendo referência ali àquilo que Deus ensinou ao povo de Israel sobre amar o próximo, sobre respeitar o próximo, sobre honrar, Senhor, os nossos pais. Deus, ajuda-nos a viver esse amor ao próximo a partir daquilo que Tu nos ensinou como, Senhor, a base para o nosso relacionamento com o próximo e com Deus através dos 10 mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a viver, a não negligenciar, Senhor, os mandamentos do Senhor para o povo. Ajuda-nos a entender que Tu, Senhor, entregou a Moisés aquilo que era primordial para que o povo vivesse da maneira como lhe agrada. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada família, cada vida diante do Teu altar, coloco a igreja de Santíssimo diante do Teu altar, cada membro, Senhor, e que logo mais possamos estar juntos, para a glória do Senhor. Abençoe a escola bíblica aí, cada dia, cada domingo, que nós possamos crescer mais no entendimento da Tua palavra, e nos ajuda a compreender, Senhor, a Escritura, para que possamos viver para a Tua honra e para a Tua glória. Nós louvamos o Teu nome, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe você, a tua casa. Tenha um bom domingo. Até logo mais, para a glória de Deus. Fica na paz.